Para a gente entender melhor, então, o caso Daniel Alves, professor Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen, de Belo Horizonte. Professor, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, eu tenho a satisfação de estar aqui. Professor, a legislação espanhola é mais rígida que a legislação de outros países, haja vista que o pessoal da acusação tinha pedido 9 anos de prisão para ele? Pois é, e essa comparação é relativa, né? Depende do caso, mas nos anos recentes a maioria dos países tem revisitado a sua legislação e aumentado as penas para esses casos de violência sexual e também nos casos de violência doméstica. O Daniel Alves acabou até beneficiado, ele fez pedido de condição especial de redução de pena, mas lendo na sentença, a juíza identificou que a pena poderia ter ficado de 4 até 8 anos, não acatando o pedido inicial da promotoria. Ela fez isso levando em consideração a situação do crime, a situação pessoal do Daniel Alves. Ele foi beneficiado por estar embriagado, a juíza reconheceu que reduziu a pena por isso, e também porque ele se comprometeu em encerrar o caso civil pagando uma indenização de 150 mil euros para a vítima, e com isso também a pena acabou de reclusão reduzida a 4 anos e 6 meses. Essa pena é aplicada para todas as pessoas na Espanha ou mais para os estrangeiros? Não, a legislação é comum, aplicável a todas as pessoas, é inclusive um procedimento típico de direitos humanos. O Daniel, que respondeu preso o processo, vai acabar também se beneficiando por esse mais de 1 ano que ele estava detido. Então, o tempo efetivo que ele vai ficar na penitenciária vai ser menor, né? Vai ficar com 3 anos e alguns meses. Quer dizer, vai descontar esse período que ele aguardou o julgamento preso. Exatamente, isso é típico, já está bastante padronizado nas nações civilizadas. Agora, professor Vladimir, qual a diferença então entre o que aconteceu entre o Daniel Alves e o Robinho, que está aqui no Brasil, livre, leve e solto? Essa é uma ótima pergunta, Heroto. Inclusive, o Daniel Alves, ciente da situação do Robinho, chegou a fazer 4 pedidos de liberdade provisória, alegando que não teria nenhum perigo, mas a juíza temeu. O Robinho se aproveitou de um descuido, veio para o Brasil, a Itália solicitou que ele fosse detido aqui e encaminhado para lá, o que a gente chama de extradição, mas isso não foi efetivado porque Brasil e Itália não têm um acordo específico para aquele caso. A promotoria da Espanha alegou que não existe um tratado de extradição Brasil e Espanha e que esse perigo, né, de evasão e, portanto, de impunidade poderia acontecer. Eu não sei o argumento da juíza se acatou isso, mas eu discordo, pelo menos é muito estranho para mim, é fácil consultar, esse tratado de extradição foi assinado em 88, está em vigor desde 1990 e pela ideia de reciprocidade também é fácil encontrar diferentes processos no Supremo Tribunal Federal de pedido da Espanha para extraditar pessoas para aquele país e que foi acatado. Compreendo. Professor, mas quando se trata, mas no caso, por exemplo, de nacionais brasileiros, está garantido em alguma legislação que brasileiro não pode ser extraditado pelo próprio país? Pois é, tem esse caso extra, né? A maioria dos países considera que a pessoa que é nacional desde o nascimento, a nacionalidade originária, não deve ser extraditada, que é o caso do Brasil. O Brasil não entregaria um nacional. Porém, o Daniel Alves é espanhol também. E isso significaria, se ele estivesse no Brasil, a Espanha poderia usar esse argumento que ele também é espanhol. E o caminho inverso, caso o Daniel Alves agora peça de cunho humanitário para vir cumprir a pena no Brasil, através da extradição, mais próximo da família estendida, da sua cultura originária, a Espanha também não seria obrigada a conceder, já que ele também é cidadão espanhol. Professor, não sabia. Quer dizer que ele tem dupla nacionalidade, então? Isso, ele obteve a nacionalidade adquirida depois de residir muitos anos na Espanha. Ele solicitou para ter uma série de benefícios tributários, não ter que ficar toda hora comprovando, né, que ele tem profissão para continuar estendendo o visto dele.
Professor, nesse caso, né, dada a repercussão que teve principalmente aqui no Brasil, ele serve de exemplo aí tanto para o comportamento das pessoas como para o próprio judiciário. Eu estava vendo agora um pouquinho aqui na BBC, diz que o slogan lá na Espanha não é como no Brasil. Aqui é não. Na Espanha é sim, só se disser sim. Eu acho que é essa reflexão da mudança dos tempos, hábitos passados, da interação homens e mulheres ou pessoas em geral, permitiam mais toque ou havia tolerância para isso. Mas nessa virada para o século XXI, está ficando muito mais claro que a dignidade da pessoa, em especial nas relações afetivas e relações sexuais, exige essa anuência expressa e que pode, inclusive, ser modificada, alterada a qualquer tempo e que, portanto, as pessoas precisam, inclusive, ter muito cuidado com substâncias que perdem o seu controle de perceber a circunstância e cumprir à risca a vontade de outra pessoa com a qual você está se relacionando. Então, essa já é, sim, um reflexo dos tempos. Como eu citei antes, a situação de embriaguez pode até ser reconhecida para afetar um pouco a capacidade de discernimento, mas isso não é suficiente para ignorar a vontade da outra parte. Isso tem sido consolidado em diferentes países e eu imagino que o judiciário brasileiro já está nessa linha também. Professor, permitir então que uma pessoa do seu país seja condenada ao outro, isso mexe com a soberania das nações ou não tem nada a ver? Isso é típico. Uma das coisas do direito internacional é a relação entre os governos, entre os estados, mas também já está consolidado há séculos que cada país tem a possibilidade de ter regras específicas para lidar com o não nacional, com as pessoas que estejam ali temporariamente ou mesmo em cunho definitivo. Portanto, quem vai visitar outro país tem o dever de conhecer não só a legislação como os costumes e cumprir. Não pode o outro governo considerar uma afronta se essa pessoa que violou a legislação local for processada, julgada e até condenada, porque ela está assumindo as responsabilidades pelos atos dela. O direito, ele tem um grande princípio que é o da territorialidade. Você cumpre as normas, as regras e costumes do local em que você encontra e não carrega as regras do seu país para seguir aqueles hábitos e aqueles padrões em outros lugares. Mas, se me permite uma última nota, a gente tem o caso do Tribunal Penal Internacional, nesse mesmo tema, mas em 4 crimes específicos. Se você for nacional de um país que reconhece esse crime, independente de estar num território de país que não reconhece, você ainda assim pode ser processado, tanto pelo seu país de origem, como lá pelo tribunal em Haia. Professor, quer dizer que aquele princípio antigo chamado de extraterritorialidade acabou, né? Eu estou me lembrando que quando os ingleses assinaram o tratado em 1810 aqui no Brasil, eles tinham um juiz britânico no Rio de Janeiro para julgar os cidadãos britânicos que porventura teriam cometido algum crime no Brasil. O cidadão não era julgado pela justiça brasileira. Na época do 1810 era Portugal ainda, né? Mas ele não, ele tinha esse princípio. Mesmo. Quer dizer, isso foi para as cucuias. É isso mesmo, Heródoto. Inclusive, aquela época do Brasil colônia, para obter apoio da Inglaterra lá na disputa com a França, Portugal permitiu diferentes benefícios e concessões. Esse tipo de tratamento diferenciado permanece apenas para os agentes diplomáticos que têm o dever de cumprir a legislação, mas possuem o status de imunidade. Portanto, o país que o acolheu promete não processá-lo, exceto se o outro país liberar, como você chamou a atenção, vigora a ideia de extraterritorialidade. Quem deve processar os agentes diplomáticos são as autoridades do país que enviou esse representante. Para pessoas que não são agentes de governo, funciona a territorialidade. Você será processado e tem a obrigação de cumprir a lei do local em que se encontra. Professor, muito obrigado pela aula. Foi uma satisfação, Heródoto. Conte comigo sempre. Abraço, bom trabalho. Muito obrigado. Professor Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional, professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen de Belo Horizonte. Uma verdadeira aula aqui pra gente, né? A gente aprendeu um monte de coisa, aprendemos com ele. Pois é, então tá aí, portanto, os detalhes interessantes a respeito do caso.
as implicações internacionais e da gente ter lembrado, por exemplo, e ele comentou aqui, o caso do Robinho, que está livre, leve e solto. Até brinquei aqui dizendo o seguinte, ele está na terra do Macunaíma. A gente falou agora um pouquinho do nosso querido Mário de Andrade, que é autor do livro Macunaíma, né? E por que eu insisto no Macunaíma? Porque o Mário de Andrade diz que o Macunaíma é o herói nacional. Mas qual é a característica principal do Macunaíma? É o herói sem caráter. Eu fico meio arrepiado com isso, mas qualquer briga é lá com o Mário de Andrade. Vai lá na biblioteca e briga com ele lá.